Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Daniela de Oliveira, eu sou psicóloga, estou aqui com a Thaís, minha companheira psiquiatra, e estou aqui com a Lu também, minha grande amiga, as duas minhas grandes companheiras de trabalho. E a Lu trabalha com... A Lu é nutricionista e trabalha com medicina culinária. Lu, conta pra gente um pouco o que é medicina culinária. Medicina culinária é a gente trazer o conhecimento que a gente tem de nutrição, né? O que é interessante para a saúde do ponto de vista médico. Então a gente traz esse conhecimento nutricional e da medicina, mas como é que a gente transforma esses conhecimentos que são teóricos na prática? E aí passando pela cozinha. Então o que eu cozinho, como que eu transformo os alimentos de uma forma que vai dar suporte, sustentação para a minha saúde como um todo. Então, como eu cozinho, o que eu cozinho, como eu crio habilidades culinárias, que são algo que a gente pode aprender e trazer para a vida. E me conta uma coisa, como que você vai juntando todos os seus conhecimentos para ajudar os seus pacientes a trazer isso para a vida de alguma forma? Primeiro eu vou entender até onde eu consigo ir com o paciente, né? Porque quando você fala em cozinhar, a ideia de muitas pessoas é que isso de certa forma é um retrocesso, né? E no sentido de que hoje é tão conveniente. A cara dela de surpresa, de tipo, opa, como assim? Retrocesso para mim é uma coisa tão... É um privilégio poder cozinhar. Mim, na verdade, é uma habilidadade muito avançada. É algo inatingível. Então eu não penso no... Por isso que eu fiquei bem assustada, porque para mim, na verdade, eu tenho uma dificuldade, eu não me sinto hábil em cozinhar. Então para mim seria um avanço e não um retrocesso. Então, maravilhoso, porque você entende todo o papel que a comida tem, o que cozinhar faz, o que pode ser feito. Mas aquele conhecimento que tinha de geração em geração, de cozinhar, de como que cozinha e tal, isso meio que se perdeu. E aí existe uma conveniência, uma praticidade de se alimentar de outras formas. Então muita gente, quando você fala, ai, cozinhar não é pra mim, ou eu não quero, então eu falo que tem uma etapa prévia, que é a juntar. Então eu ajudo primeiro no juntar, a fazer melhores escolhas aonde está acostumado. Para depois, se tiver abertura, entender que pode ser interessante, começar a adentrar esse universo aos poucos. Então eu vou te fazer a seguinte pergunta, que eu até tinha separado aqui. Qual que é a importância, por exemplo, nesse processo da escolha dos alimentos naturais e sazonais? Tudo que é sazonal é o que está na época. O que está na época, ele precisou de menos esforço para nascer. Então, nós temos o quê? Porque tá na época dele. Uau. Então, a terra tá assim, ó. Ei, vem. Então, é época de caqui, é outono, tem mais mexerica, ou a pera. Então, o que você tem? Você tem um preço mais em conta. Sim. Então, como é que você sabe que tá na época ou não? Que tá mais barato. O que tá mais barato é porque tá na época. Tipo morango em dezembro, que fica ali mais baratinho. Fica lindo, é lindo. Aliás, tem uma fonte que você tem, uma diquinha, uma colinha que você passa para as pessoas saberem. Que tem a tabela da CEAGESP, né? Quando você entra na internet, você coloca tabela CEAGESP, sazonalidade, aí vem janeiro, fevereiro, vem o calendário anual. E aí tem todas as frutas, verduras e tudo assim, vermelho ou verde ou amarelo. Que aí tem, começo de safra, tá na safra, tá no final da safra ou não é safra. E aí você consegue fazer essa escolha da sazonalidade. E qual que é a importância disso para as pessoas? Tipo, ser sazonal, ser mais natural, ser mais colorido, né? Quanto mais colorido, parece muito papo clichê de Nutri, né? Mas quanto mais colorido, cada uma das cores ela tem uma função biológica, né? Então tudo que é laranja, né, cenoura, abóbora, você sabe que aquilo tem caroteno, que é rico em vitamina A. Então
tem um monte de coisas que não são só as vitaminas, a gente fala em fitoquímicos, né? Então o licopeno do tomate, eu poderia ficar dando um bando de nome estranho, difícil, mas basicamente todos eles têm um papel muito bonito na composição do que eu acho mágico, que é o nosso corpo. Então quanto mais variado, melhor. Então quando a gente fala numa alimentação saudável, independente da gente entrar num rótulo de... As pessoas falam muito em macronutriente, né? Proteína, carboidrato, e aí a gente vou fazer fica uma nisso. dieta hiperproteica. Hiperproteica, low carb, no carb, a gordura, o tipo da gordura, óleo de qualquer isso. E fica muito nessa polêmica, mas a gente perde toda uma riqueza que a OMS teve uma atualização, acho que de 2023, que ela definiu uma alimentação saudável tem um aporte de pelo menos mínimo 400 gramas, sendo o ideal 600 gramas, entre fruta, verdura e legume. Que daria quantas porções, mais ou menos? A gente diria aí umas 3 porções de fruta, porque aí, geralmente você fala, vou comer só fruta, fruta mais tranquilo, mas a gente perde muito se a gente não comer os vegetais. Então a gente fala que o ideal seriam nas 2 principais refeições, almoço e jantar, a gente ter 50% desse prato com verduras, saladas cruas, cozidas no vapor, diferente. É uma boa medida. E o que você acha que é mais desafiante para as pessoas quando a gente fala de uma nutrição mais saudável e com menos neura, né? Essa história da neura é uma ótima, porque eu falo que é o básico bem feito. Eu brinco que eu falo, você é a portadora das más e das boas notícias. É mais simples. E aí o que pega mesmo... Ao retomar essa base, que é comer comida, comer arroz, comer feijão, comer verdura, distribuir comida de verdade ao longo do dia, espaçado, respeitando o horário de refeição. Então, café, almoço, janta, é uma questão de manejo do tempo e de entender essa necessidade. Isso me lembra a Dani quando me perguntou sobre uma pessoa, por exemplo, corrida que não tem tempo. Para ela vai ser um desafio conseguir a comida de verdade nesses horários. Como geralmente você orienta essas pessoas? Eu vou entender como é que é a rotina dela, o que cabe ali. Então, se não cabe cozinhar, cabe uma marmita congelada, tem algum PF perto? Você consegue carregar o mínimo, a fruta mais fácil de carregar que você coloca na bolsa. Porque tem uma coisa das pessoas que elas me falam muito, mas eu não tenho fome. Mas levando em consideração o jeito que a pessoa está vivendo, num nível de estresse, você estava falando aqui do sistema nervoso, você acha que a sensação de fome vai chegar no cérebro? Sim, aliás, essa é uma grande questão, né? O sistema nervoso simpático, então, se a gente treina, se a gente faz um exercício e a gente sai sem fome, foi um treino intenso. Então, porque você ativou o seu sistema nervoso simpático, foi um estresse. Então... O parasimpático é o descanse e faça digestão, rest and digest. Então, se você treinou, saiu pronto para ir para a mesa e comer, significa que foi um treino tranquilo. Então, se a pessoa realmente está no estresse, sistema nervoso simpático, ela não tem condições nem de digerir o alimento. Não, e tem uma coisa que aí já mais a minha área, né? Dentro do que eu vou trabalhando com psicologia, eu trabalho muito a questão da interocepção. O que é interocepção? Interocepção é quando a gente começa a perceber os sinais do nosso próprio corpo. Aquele sinal interno de um aperto no estômago, um aperto no coração, fome, né? Um sinal interoceptivo que muitas vezes eu tenho pegado muitos pacientes que não sentem. Não tem a percepção interna, inclusive do quanto de pressão interna eles estão fazendo sobre eles mesmos. Mas isso é muito falado. Acho que todas as pessoas, muitos pacientes meus já chegam falando assim para mim, que a gente vive hoje num mundo de muitas informações. E essas informações acabam levando a gente para fora. Sim. E se a gente é levado para fora, a gente não tem tempo para se voltar para dentro. E a gente perde a conexão. A gente perde nessa. Aí eu vou com o básico, eu falo, mesmo que você não sinta fome, teu corpo precisa de um mínimo. Não vou pedir para você fazer uma pratada, para você forçar nada, mas um mínimo você precisa dar para o seu corpo para ele funcionar. Lu, eu queria fazer uma pergunta. Vai Dani. lá, nós estamos juntos. Quando a gente fala de nutricionista, medicina culinária,
é sempre assim, ai meu Deus, ele vai falar para eu parar de comer carboidrato, ai vai diminuir a minha quantidade de gordura. Mas eu vou indo ter no aquele calendário do que comer, calendário, né? ai eu não Certo. vou poder mais comer meu chocolate, vai me tirar o chocolate. Então indo no sentido oposto, tem alguma coisa que você acha que as pessoas estão comendo pouco? Claro, elas estão comendo pouco, elas comem pouco, elas acordam estressadas, tomam 2 baldes de café, elas abrem o celular, aí elas já emendam 500 mil coisas e falam, não sinto fome, especialmente se estiver tomando algum tipo de medicamento que interfere na sensação de fome e saciedade, que muitos dos psicotrópicos eles fazem isso. Então ela vai, às vezes para no almoço, mas tem uma galera que não para sequer para almoçar e quando dá 5, 6 da tarde, o corpo meio que fala, pá, baixa tudo. Baixou o estresse, baixou a adrenalina, baixou a fome e aí a pessoa precisa compensar e o cérebro tá com uma fome de calorias e de coisas que a pessoa só vai se satisfazer se ela chamar um hambúrguer ali. Então é um extremo. A pessoa muitas vezes se priva de comida por muitas horas e aí depois ela vai para o outro extremo. E aí eu entro numa pergunta, que é o seguinte, que tá na moda, né? Tanto as dietas restritivas quanto o jejum intermitente. Né? Então, quando você fala de, né, ficam muitas horas sem comer e aí tem que ter um aporte calórico Sim. muito grande, a Sim. maioria das pessoas está entrando muito no jejum intermitente. Jejum intermitente é para todo mundo? Não acho que seja. Se a gente olha para estudo científico, não existe uma grande diferença, aliás, restrição calórica feita com parcimônia, passando sinais de segurança para o corpo, do tipo, não vai faltar comida para você de tempos em tempos, de forma equilibrada. Eu falo, o corpo gosta de ser bem tratado, que nem a gente. A gente gosta de ser bem tratada. Né? Então, passar segurança, porque senão eu faço essa brincadeira, tem aqueles reality show largados e pelados, Sim. falo, seu corpo não sabe que você está estressado trabalhando, você está no largados e pelados, existe uma grande chance dele começar a desacelerar o metabolismo. Sim, A ele gente não é bobo. fala, ele não é bobo, ele fala, eu tô passando aqui nervoso, eu não sei quando eu vou ver comida. O dinheiro no banco tá baixando, precisa economizar. Aí estamos aqui com a médica, taxa Né? metabólica basal faz o quê? Desacelera. Vou entrar no negativo, acho melhor eu parar de gastar aqui. E aí eu ouço com muita frequência, eu tô comendo cada vez menos e eu tô engordando mais. É. E aí entra para mim, vem uma questão, às vezes eu já recebi muitas pacientes com diagnóstico de transtorno bipolar ou outros diagnósticos, né, ansiedade, depressão, que estavam em dietas restritivas e ninguém nunca perguntou. Então, porque é uma das coisas que eu faço, me conta do seu dia, quantas horas você dorme, o que você come, né? Nossa, e as pessoas checklist. ficam, a maioria das pessoas que chega de primeira, né, falam, mas por que ela está me perguntando? Não querem me responder direito? Fala, não, tudo normal, eu como normal. Falo, não, mas me descreve. Que horas é a sua primeira refeição? Quantas refeições você faz? E aí ficam me perguntando por que um psicólogo está fazendo essa pergunta, né? Qual que é a relação da alimentação, sono com... Gente, Com pra humor, gente, né? que é o nosso dia a dia, primeiro, o cérebro precisa de carboidrato. A fonte primária para o cérebro é carboidrato. Repete isso, Lu. O cérebro precisa de carboidrato. Carboidrato é seu amigo, tá? Na distribuição de macronutrientes, extremamente importante. Você precisa de carboidrato. O que você precisa é, na verdade, ampliar e procurar melhores fontes de carboidrato. E nós estamos na terra do arroz, do feijão, mandioca, mandioquinha. A gente tem uma vastidão de coisas. Cevadinha, né? Então a gente tem uma coisa tão vasta, não é? A gente é uma brincadeira interna, tá, gente? É que a Lu tem uma aula de medicina culinária que é cevadinha, que é uma Mostrar maravilha. que cevadinha rende, que essas coisas são boas, são baratas. Eu brinco que tem coisa que é mais fácil de cozinhar do que o tempo de cozinhar um miojo. Você faz uma lentilha rosa, é mais rápido, entendeu? Mais nutritivo, vai te dar mais alegria. O que não é bonito? Um prato de miojo. Porque a lentilha rosa não, fica a lindona, lentilha gente. rosa ela bate o miojo, então.
E dá pra fazer um monte de coisa. Né? Acho que quando a gente come, não só com a boca, a gente usa outros sentidos. Então a gente sente o aroma, a gente vê as cores. Sim. Sente as texturas. Esse é o outro lugar, é isso. Comida é bonito demais. É bonito. Comida é bonito demais. Gente, é ótimo, no Instagram, é quantas fotos de prato vocês veem? É verdade. E traz alegria, e traz prazer. E o X é que a alimentação saudável, ela não pode ser dissociada disso. Eu falo que já tem coisa chata demais na vida, a alimentação não é uma delas, é pra ser uma alegria. É pra você parar e ficar feliz. É gostoso, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem uns estudos de felicidade, né, que falam que é o seguinte, que é o Arthur Brooks, inclusive, que traz isso, e ele diz o seguinte, a gente buscar prazer, só o prazer por si, ele não traz felicidade. Mas quando a gente associa o prazer à conectividade, à conexão com outras pessoas, isso transforma o prazer em alegria, que é um dos componentes da felicidade. Então, e a alimentação é um dos lugares disso, né? Uma coisa é você ter o prazer de comer algo sozinho. Sim. E aí a gente pode começar, né, a conversar sobre várias coisas como compulsão alimentar e etc. Outra coisa é a gente buscar o prazer da conexão quando a gente come alguma coisa junto. Se a gente for olhar os estudos das Blue Zones, quem não conhece, as zonas azuis. São as zonas azuis. Então, um médico italiano vendo as taxas de mortalidade em alguns lugares no mundo, ele viu que em alguns lugares as pessoas viviam muito mais. E ele marcando esses pontos, marcou em pontos com pontos azuis, e percebeu que existia um padrão, e para essa zona ele deu o nome de Blue Zones. E eles foram estudar o que tinha de diferente, de especial nessas regiões, e falaram sobre atividade física, que a gente conversou um pouquinho antes, falaram sobre alimentação. Eles falaram, inclusive, num lugar do vinho. E por que eu estou falando isso? Porque você, Dani, trouxe a questão da associação do prazer com a conectividade. E isso é muito importante, porque quando o prazer ele vem sozinho, o risco de virar dependência é maior. Então, se eu bebo sozinha, o risco de eu desenvolver uma dependência ao álcool é maior. Se eu compartilho vinho num jantar com meu marido, ou diferente. Na celebração de um aniversário, então aí existe o questionamento, será que é o vinho? Porque eles até colocaram o vinho como um dos pontos. Será que é o vinho ou é o vinho compartilhado? Como também as cozinheiras italianas da Sardenha, elas cozinham juntas, né? Elas cozinham juntas. E aí a gente volta para a coisa do se eu tô correndo muito, eu não tenho tempo de parar. O famoso almoço na mesa, né? Então eu tenho muitos pacientes que falam, não, é almoço na mesa. Porque tá almoçando ali, ó, trabalhando. Principalmente o pessoal do mercado financeiro, né? E os triatletas que vão treinar no horário do almoço, volta e almoça na mesa. É quase tirar da frente. Ou no carro. Ou no carro, né? E aí a questão é, tem alguma dica, Lu, para essas pessoas que vão passando por cima mesmo, eu acho que vai atropelando um pouco a vida, e essa questão do prazer de comer, da conectividade consigo mesmo, com os outros? Desacelerar é uma palavra que é simples, mas não é, né? Eu falo, estômago não tem dente. Estômago não tem dente. Ai, e a digestão começa na mastigação. E aí as pessoas estão comendo, estão correndo, e aí tem uma relação que é assim, eu amo comida, mas come em 2 segundos. Aí eu falo, se você gosta tanto, aproveita um pouquinho mais. E aí tem um exercício que eu falo, cronometra. Em quanto tempo você está comendo? Sim. E aí as pessoas se surpreendem com quão rápido é. E aí fazer o exercício, às vezes, de baixar o talher um pouco, dar uma mini respirada. É isso, proteína saudável, essas pessoas que têm uma vida mais corrida e de repente está longe do controle delas, desacelerar, como você bem disse, que é complexo. Sim. Então,
Teria alguma dica para essas pessoas para terem praticidade sem perder, ser saudável? É a parte onde mais se escorrega, que é a parte da organização prévia. Então, de entender, eu vou almoçar ou jantar em casa? Algum dia não vou. Então tá, quais são os restaurantes que eu tenho ao meu redor que tem comida fresca? Ou eu preparo e levo a marmita? Você tem que parar e pensar na sua alimentação para garantir o mínimo. Então muita gente fala, fim de semana, preguiça de fazer compra de mercado. Mas adivinha só, a fruta não vai se teletransportar se você não fizer pelo menos a compra online. O básico. Então qual que é o mínimo que eu preciso para comer 3 refeições? E onde eu vou online. Achar essa comida? E não precisa ser complexo, né, Lu? Dá pra fazer compra online. Dá para fazer a compra online, dá para pedir para entregar. E entender aonde que eu peço isso. O mínimo, eu tô falando no mínimo que se eu preciso para um café da manhã, 2 frutas para carregar, o almoço eu vou comer perto de onde, ou eu levo, e à noite se eu tenho uma sopa, uma salada, como é que eu coloco um pouquinho mais de vegetal? E é muito mais sobre o que eu coloco a mais do que eu tiro. A Nutri não quer saber, não vou tirar o pão, o macarrão, o chocolate, a alegria da vida de ninguém. Eu quero colocar. Mas vou tirar a alegria da vida de ninguém. Eu coloco. Aliás, também falando de saúde mental, uma vez a gente estava conversando, né? Então, e você contou um caso de uma adolescente que estava fazendo curso pré-vestibular e estava com queixa de dificuldade de atenção. Então, de repente, se ela fosse em algum médico, ela poderia até receber um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Mas quando você vai ver, a pessoa passa o dia inteiro sem comer nada. Então, a restrição de carboidratos, principalmente, ela pode ter esse... Tem uma sintomatologia que às vezes é parecido com o diagnóstico de algum transtorno, mas que na verdade é só falta de nutriente. Falta de nutriente, porque o cérebro vai ficando cansado dia e noite, e aí a pessoa não consegue prestar atenção. Quem faz esporte e não de forma profissional ou estruturada, às vezes fala, não, tem paciente que outro dia sentou, fiz anamnese e tinha nada de carboidrato. Eu falei, você tá jogando tênis de jejum? Tô. Falei, como é que tá seu rendimento? Vira e mexe, eu tenho cãibra. E eu brinco assim, né, tem cãibra quando é mais novo, mas já vi muita gente desmaiando, né? Chegando a coisas mais complicadas, assim. Porque também tem uma moda, assim, de se treinar em jejum. Sim. E aí o treino em jejum vai depender do quê? De uma série de fatores. Tem gente que se sente melhor, mas aí eu falo, a refeição anterior, o jantar, tem que ter sido um bom jantar. Para você estar com ali o estoquezinho de glicogênio, bonitinho. Agora a pessoa faz um jantar, que é uma saladinha, uma sopinha, que não tem substância nenhuma. Acorda e vai fazer um baita de um treino em jejum. Aí tá perdendo massa muscular, é o famoso tô enxugando gelo. Tá enxugando gelo, né? E Lu, a gente estava falando um pouco sobre os substâncias nos esportes, né? Eu acho que no caso das dietas, a gente vê muito mais uso de substância para emagrecer. Sim. Né? Sim. Como que você vê isso, né? O uso de... Eu acho... É uma seara super complexa, porque você tem, às vezes, pessoas que têm a indicação e aí pode ser um aliado no combate, num momento ali e tal. Mas eu acho muito, muito complicado quando você está ali, principalmente, e é válido você querer ter um fim estético X e tal, mas se você usa uma substância, eu acho que você precisa depois... Como é que vai ser a vida sem a substância? Você vai usar a substância a vida inteira? O quanto que isso é sustentável depois? E para mim existe uma grande diferença que eu gosto de deixar claro entre emagrecer e outra só perder peso, porque você está perdendo peso do quê? Porque parte dessas substâncias, a pessoa perde o apetite, ela não quer comer. Sim. E aí o que ela está perdendo? Ela está perdendo às vezes músculo e osso. E aí uma pergunta, porque eu sempre digo o seguinte, esse apetite vai para algum canto. Sim.
né? Sim. Eu não sei se você vê isso na sua prática, mas Sim. assim, a Thaís também deve acompanhar isso. Sim. Inibiu o apetite, mas tinha uma certa compulsão. Essa Aí compulsão... a gente tá falando dos transtornos de controle de impulso, né? Que estão associados aos mecanismos de recompensa. Então, essa recompensa vai para algum outro canto, Sim. Sim. né? Eu vejo, a pessoa começa aí, às vezes, essa coisa do... Ela pode muitas vezes mudar o foco. Se antes eu colocava tudo isso em cima da comida, agora, às vezes, pode ser para um lugar de uma vaidade, ou agora eu quero emagrecer ainda mais, eu gostei dessa sensação, eu quero mais disso. Ou então ir para algum lugar como álcool, ou compras. Compras é muito comum, porque agora eu vou vestir esse corpo novo, e aí fica neste lugar que se eu não tiver essa substância, eu não vou pesar nisso. E fica uma coisa meio que normalizada, dependendo do ambiente que a pessoa frequenta, porque, mas todo mundo faz. Sim. E aí eu acho engraçado, porque tem uma... Engraçado não, né? Mas foi uma força de expressão. Mas tem uma comparação que a gente pode fazer com doping. Porque, por exemplo, se eu tenho um resultado com uma determinada substância, como que eu paro de usar? Se eu vou ter que competir de novo depois, será que eu dou conta de fazer um bom resultado e eu ter um bom desempenho se eu não estou usando? Sim. Né? Que é a questão, Sim. será que como que eu vou tirar essa substância e Sim. eu vou continuar emagrecendo ou Sim. com o corpo que eu agora tenho, será que eu consigo manter sem a substância? E aí a gente vai entrando em muitas questões, né, de autoestima, de como a pessoa vai construindo, né, uma imagem de si mais para os outros do que para si, né? E a questão é, o uso dessas substâncias vem acompanhado do quê? Porque tem quem use essas substâncias e se alimente bem e faça exercício, e isso é um adjuvante ali na história. Porque de repente ela tem alguma alteração metabólica, genética. Isso, foi e tal, passado. Mas quando é a substância por si só, desacompanhada das outras coisas, é muito difícil essa manutenção, porque aí você parou, o peso vai voltar, porque se você comia igual, a fome vai voltar igual, não tem prática de atividade. Não teve mudança de hábito. Não teve mudança Isso. de hábito, né? Acho que isso é Aí volta. importante. Acho que essas, quando bem prescritas, com acompanhamento, elas podem ser uma janela de oportunidade. Para entrar nesse lugar. E me conta uma coisa, como é que você vai usando, né, os pilares da medicina de estilo de vida nas suas consultas, nas suas orientações para os seus pacientes? Então, começo entendendo como que é a rotina e como que estão esses pilares, né? Como é que dorme, acorda descansado, dorme de que horas até que horas, como é que, além do que está se alimentando e tal, pratica atividade física ou não. Porque é isso, senão vem com uma expectativa de que vai perder um X de peso, né? A pessoa está preocupada em perder um peso X num tempo X, que muitas vezes não condiz com a realidade. Se a gente for falar só em mudança de alimentação e aí desacompanhada de atividade física. E aí eu falo, as pessoas estão com uma expectativa, porque vê em mídia social, em tanto tempo, mudei minha vida. Eu falo que é o foco, força e fé mais atrapalha do que ajuda. Sim. Sério, do tipo que as pessoas colocam, foi foco, força e fé, mas você não sabe que a pessoa está usando ali por trás daquilo, quanto tempo levou e a que custo é. Porque a gente vê em mídia social um recorte da vida da pessoa que é muito pequeno. Sim. A gente não vê o que está por trás. Então, eu falo, eu vou te ajudar a colocar uma rotina alimentar que é saudável, que vai te predispor, mas o resultado que você está querendo vai ser se você ficar só comigo, e vai ser outro se você fizer um mínimo de atividade física, e eu falo do mínimo mesmo. E se você não ajeitar sono, o que eu estou colocando aqui não vai funcionar. Sim. E eu acho linda a combinação da atividade física com a medicina culinária na medicina do estilo de frequente. Os pacientes que começam a se exercitar, eles Querem por comer tabela, melhor. eles querem comer. Não, mas peraí, eu me cuidei, eu fiz isso aqui direitinho, então também vou comer direitinho. Então, como eles se acompanham. Eu falo que é puxar a espiral positiva. Você puxa por um lado,
Seja se ouvindo mais, seja dormindo, onde é que está o seu nível de prontidão para qual que você está pronto para mudar primeiro. Mas você não consegue sustentar uma alimentação saudável se você está sem dormir. Ah, é. O cérebro começa a gritar, eu quero mais caloria para compensar o sono e o descanso que eu não tive. E aí, então, eu pego muito no pé da questão do sono, porque eu falo, você não vai querer comer uma salada se você dormiu 4 horas na noite. Não vai. Claro. E deixa eu perguntar uma coisa. Nisso tudo, você acha que uma nutrição saudável entra um tanto de criatividade e inovação? Que eu estou ouvindo você falar dos nutrientes sazonais, né? Inclusive das pessoas que têm pouco tempo para se alimentar e etc. E tô pensando muito nessas questões, assim, o quanto às vezes a gente fica tão robotizado na vida que a gente perde essa capacidade de criar e inovar em coisas pequenas. Sim, sim. Né? É muito dessa coisa do exercício do lúdico e do prestar atenção. Que tipo de sabor eu gosto? Qual que é o meu prato predileto em restaurante? Que culinária que eu amo? Uhum. E o que tem dentro delas que é saudável, que é gostoso, né? Sim. Eu amo macarrão, gente. Macarrão com brócolis, alho e óleo. Brócolis é bom. Então, vou fazer o brócolis. Eu vejo um brócolis, eu penso no macarrão, no alho e óleo. Então, eu junto, né? E é um exercício de criatividade. Mas eu entendo que ele precisa de um tempo para ser apurado, que tem um caminho a ser feito. E eu acho que ele começa prestando atenção do que eu gosto mais. E como que eu posso experimentar mais disso que eu tanto gosto, mas numa versão que seja mais leve, que é trazendo mais vegetais. Isso, então é aquilo que até que foi uma pergunta, né? Se existe algo que as pessoas comem pouco, né? Porque é muito bacana, às vezes, olha, não coma carboidrato, não coma gordura, eu falar, coma mais fibra. Não, e essa coisa de por onde eu começo, né? Por que eu não posso começar pelo positivo e não pelo negativo? Então, ao invés de estar tirando as coisas e restringindo, isso é frustração. A vida já é muito restritiva, né? Você mesmo. A gente tem que colocar mais coisa, então colocar mais cor. Quando a gente fala de uma alimentação mais natural, nada mais é do que explorar outras coisas. E assim, não me levem a mal, eu gosto de carboidrato e gosto de coisas em todo, mas assim, eu falo, eu já tentei viver de pizza, pão e macarrão, porque eu adoro. Funcionou? Funcionou não. Deu bom não. Deu não. O que deu? E fui fazer estágio em restaurante de comida italiana. Olha e depois só. que eu saía do expediente, eu passava numa pizzaria que tinha do lado. Então eu literalmente fiz isso. Não deu certo. Você fez o experimento. Você pode falar com propriedade de experiência que não funcionou. E aí o que eu fiz? Fui pra faculdade de nutrição em seguida. Real. Aí colocou mais frutas, verduras e verdinhos. Isso, dá pra comer de tudo, mas essa coisa de ampliar, de uma abóbora assada, os vegetais, eles têm que ter um protagonismo maior, eles precisam ocupar mais espaço. Não dá para viver de farinha branca porque não tem o tanto de nutriente que precisa. E não, tomar um suplemento multivitamínico e ficar na farinha branca não vai resolver. Não vai. Poxa, bom, eu sou suspeita pra falar porque eu gosto das outras coisas. Mas então vamos falar um pouquinho das fibras, que até que eu falei. Fibra. Por que eu falei das fibras? Eu quero falar um pouquinho da ligação do estômago com o cérebro, o gut-brain connection. Tá. Que está muito relacionado, inclusive as questões de depressão, transtornos de humor, ansiedade, né? Que a gente vê. Nossa capital, gente, para quem não sabe, São Paulo, mundialmente, é a capital que mais tem transtornos depressivos. A gente ganha em ansiedade e depressão, que não é um bom índice para a gente estar na frente, inclusive. Não mesmo. E como é que a gente... isso passa pela microbiota, né? Sim. Então, explica um pouquinho pra gente o que é a microbiota, o papel dela nessa ligação do estômago-cérebro e como é que a gente pode fazer para que esse eixo esteja mais saudável. Microbiota é o conjunto que mora, a gente é muito mais bactéria do que gente, se a gente for pensar.
mas tem muitas delas que são do bem. E no nosso intestino, elas moram, ajudam a produzir, inclusive, serotonina. E não é à toa que, às vezes, a gente fala, ai, me deu um frio aqui, né? Senti um aperto. E tem gente que, quando fica ansiosa, tem desarranjo intestinal. Esse eixo está o tempo inteiro conversando e mandando sinal. O desarranjo intestinal que a gente sente, às vezes, antes de prova, né? Para quem vai competir. Opa. Tá aí. Ou quando Tá aí. trava. Quando trava, quando você trava. fica nervosa. Então, tem essa conexão. E aí, sabe-se que a gente precisa alimentar bem esse intestino, que aí alimenta com o quê? Com fibra. A gente fala assim, mas fibra da onde? Fibra como? É só eu comprar um pozinho ali? Ajuda. Tem fibra, a gente tem 2 tipos de fibra. A gente tem a solúvel e a gente tem insolúvel. Qual que é a diferença? A solúvel a gente põe um pouquinho de água, pensa numa aveia, ela fica meio que molinha, linhaça, chia, então ela forma meio que um gel. Ela forma essa liguinha é ótima, bactérias do nosso intestino amam, trânsito intestinal vai melhor, digestão vai melhor. E você tem uma que ajuda a formar tamanho, bolo que vem na casca de fruta, talo de brócolis, o talo da couve. A gente precisa dessas cascas e talos. E aí a nossa microbiota, ela ama uma variedade. Então, por isso que eu falo que é muito complicado a gente viver de farinha. Porque você não está alimentando as outras todas. E a farinha branca, ela não tem fibra. Fibra nenhuma, não passa ali, não forma coisas. Então, a gente precisa desse trânsito, dessa digestão mais lenta. Então, quando você come alguma coisa que tem fibra, fica mais tempo no seu corpo. Essa digestão, ela é feita de uma forma mais suave, não tem pico de insulina, né? Ela diminui o índice glicêmico. Então não é aquela coisa que você comeu e logo em seguida você já está com fome de novo. Então você precisa dessa combinação, dessa riqueza. E a gente tem entendido que quando a gente come mais variado, colorido, que as notas ficam falando, come colorido, você está alimentando de outras coisas. Então eu fico assim, além do come colorido, eu falo, eu quero metade do prato de vegetais. Eu falo, eu quero meio quilo no dia, quero bagaço da laranja. Quero feijão de volta. Se eu tiver que fazer uma campanha aqui, vamos trazer o feijão de volta. Arroz integral e feijão. É isso, porque a casquinha do feijão, ela tem fibra, ela vai alimentar a sua... Então, é tudo isso de interessante que a gente precisa de volta. Então, mas o arroz branco é lindo. Junta com feijão, você não vai comer arroz branco puro. Come com feijãozinho. Come uma fibrazinha junto. Come a salada. Lentilha. Grão de bico, que eu apaixonada Eu por falo, grão de feijão bico. e os primos, gente. A gente todos. precisa. Os primos são ótimos. Põe os primos junto. Traz a família inteira, né? Não tira. Ai, tira, eu não, como. Eu acrescenta. falo... Primeira Mas coisa eu que eu acho falo, né? muito legal também, já te ouvi falar sobre aquela coisa do cozinhar no final de semana e ficar vendo a comida de novo ao longo da semana. E as soluções que você trouxe para isso, né? Dá umas dicas para as pessoas que querem começar, Tá. né? Beabá. Primeiro, entender quantas refeições você faz em casa. O quanto você consegue fazer em casa. Não vai não cozinho nada, não faço nada, vou fazer todos os meus almoços, jantar e vou levar marmita todo dia, que você vai chegar num lugar de exaustão. Todo o processo que ele é mais sustentável, ele é feito aos poucos. Então, às vezes, começa comprando coisinhas para você levar de lanche, de fruta, faz um café da manhã em casa, porque esse você dá conta. Vê se no almoço tem alguma coisa mais fresca, no sentido de um arroz, feijão. No Brasil, a gente tem uma coisa que chama quilo, né? É lindo. O quilo funciona, você costuma... Exato. Não tem 1 quilo, você tem um PF, se tem alguém que você conhece que faz marmita e vende... Vai para essa base do arroz, feijão, que é uma boa base. E aí muitas vezes o PF, eu falo, é o arroz, feijão, tem uma proteína e tem muito uma alface e uma rodela de tomate pálida. Então você pode começar a levar uma saladinha básica, se isso não for demais. Ou então começar a fazer sua refeição no final de semana. Vou fazer o meu almoço de sábado, vou tentar colocar mais vegetal. Começar aos poucos e depois expandir isso. E Lu, eu vi você mencionar uma vez de um estudo
Quantas refeições a gente tem que fazer mesmo por dia, que sejam mais naturais? Eu vi você mencionando isso numa reunião que a gente estava junta, que já faz uma diferença grande, não é tanto assim. Não é. A gente fala em 5 principais refeições feitas de modo mais caseiro. De comida. Claro que pode ser você cozinhando, se tem alguém que cozinhe para você na semana. Se você fazer 5 almoços, 5 jantares mais natural, você já tem esse benefício de prevenção de doença crônica e de saúde mental a partir de 5 refeições. E aquela questão de comer acompanhado, então das refeições em família? Isso também, inclusive, está no Guia Alimentar da População Brasileira, que além do que você come, tem como você come. Existe uma grande diferença de você comer na mesa, correndo em 5 minutos. Provavelmente a quantidade de comida, muitas vezes a pessoa ela vai comer maior quantidade de comida para compensar a falta, muitas vezes, de um afeto, que é dividir, de ouvir, ser ouvida. Né? Que tem um prazer ali de dividir a refeição com alguém. Aí você lentifica, porque você está ali falando do dia, então te nutre numa outra parte. E te deixa mais feliz, né? Olha só, olha que vantagem, olha que coisa linda, você vai comer bem, ainda vai ficar mais feliz. Dividir com alguém. Eu falo que muitas vezes, quando eu vejo episódios onde as pessoas estão comendo ou grandes quantidades, ou tem uma coisa muito, eu preciso de um doce, eu preciso disso, eu vou entender que papel que a comida tem na vida da pessoa, e vira e mexe eu chego numa pergunta que é, além da comida, o que tem de prazer no seu dia? Essa é uma pergunta importantíssima, né? Que tipo de prazer, o que tem de prazer no seu dia? O que é prazeroso no seu dia? E com alguma frequência eu ouço a resposta nada. Imagino com uma frequência relativamente grande. E aí como é que eu vou falar para essa pessoa não coma o chocolate? E aí eu vou tentar redimensionar nisso, de falar o que mais te dá prazer que não seja comida, que não tá hoje no seu dia a dia. Fala 20, 10, que seja. E a gente vai trazendo isso aos poucos. Enquanto ela vai tendo noção aonde o espaço que a comida está ocupando. E eu sou a favor de ter prazer com a comida, porque senão não tem porquê. Comida é juntar gente, comida é gostoso, só que ela não pode ser o único. Sim. E assim, dependendo do momento de vida e a situação que a pessoa está passando, é o principal e eu entendo. E aí eu vou redimensionar nisso. Então tá, como é que a gente consegue fazer isso juntas para caminhar para um lugar um pouquinho que te traga um equilíbrio? Ou seja, a gente precisa ter vários pratinhos rodando. A gente precisa equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. Não pode viver só para o trabalho, não pode viver só para um relacionamento, não pode viver só para se alimentar bem, não pode viver só para o esporte. Né? As coisas muito extremistas geralmente vão levar a gente para algum lugar de desequilíbrio. Sim. Tem alguma coisa que eu tinha que te perguntar e eu não te perguntei? Não, eu acho que é isso. É importante a gente entender, não tirar o prazer da comida, né? Quando a gente fala em alimentação saudável, aí o pessoal fala, ai meu Deus, não vou, vai mandar comer. Eu falo, ninguém vive de alface americana, taluda, sem gosto, sabe, gente? Isso não é vida. Por favor, vamos trazer de volta, entender que comida saudável, ela só vai ficar na sua vida se você achar prazer nela. Sim. E aí, onde é o de cada um, é um processo de investigação. Gosta de batata, experimentar outras batatas, outras raízes, o que dá para colocar no meio, o que combina de sabor. É entender que você vai e dieta, não gosto nem dessa palavra, eu gosto de falar um planejamento alimentar. Não é começo, meio e fim. Enquanto você estiver viva, você vai precisar de comida e eu espero que você coma bem. E espero que continue vivo durante muito tempo. E viver bem, dentro do que vocês já falaram, do span de saúde. Então, que seja comendo bem, dentro desse lugar que a gente equilibra, que é prazeroso, mas também é nutritivo. A gente não precisa dissociar uma coisa da outra. E é isso que eu queria deixar de mensagem. Quer falar alguma coisa, Thaís? Perguntar mais alguma coisa? Não quero me estender,
mas falar Vamos um lá. pouquinho sobre ultraprocessados. Ultraprocessados. Eu sou a favor de reduzir o quanto for possível reduzir. Porque muitas vezes eles trazem uma combinação, e não porque de demonizar, eu acho que tem sua utilidade, pode ter o seu uso pontual ali, porém não dá para viver a base deles, até porque eles causam uma alteração de paladar. Porque eles têm uma concentração de sal, açúcar e gordura que dificilmente você encontra na comida. E aí cada vez que eu como mais deles, eu deixo de sentir. A manga pode estar super doce, mas não é doce o suficiente. Só que a beleza o paladar, ele pode ser readequado de novo. Então eu não sou a pessoa que vai falar nunca, jamais e tal, mas eu vá com cuidado e parcimônia. Tem um motivo pelo qual ele não pode ser a base de tudo, porque ele vai te dar muito açúcar, muita gordura dentro do que a gente chama de densidade calórica, né? Então, em uma barrinha, às vezes, que tem 50 gramas, teria um prato gigante de comida. E como você falou, essa combinação tamanha, açúcar e gordura é pouco comum na natureza, né? Que a gente estava falando de alimentação natural, comida de verdade, e quimicamente no cérebro. A recompensa que traz. Isso se traduz em uma liberação dopaminérgica gigante. Então a gente está falando de alteração de sensorialidade dos nossos receptores de paladar, das papilas gustativas, porque como a Lu mesmo disse, da mesma forma que a gente sensibiliza, a gente dessensibiliza. Então, por exemplo, o azedo, o amargo, geralmente a gente não gosta, as crianças dificilmente gostam. Mas existem coisas muito saudáveis que são amargas e são, por exemplo, a rúcula, agrião, limão, café. Mas a gente consegue dessensibilizar nesses alimentos, né? Mas que esses alimentos ultraprocessados, eles fazem com que a gente perca a capacidade de sentir o sabor real dos alimentos. O sabor real e ter prazer com comida. E aí nada é doce o suficiente, nada é crocante o suficiente. Vai ser tão recompensador. E aí que vai ser tão compensador e de repente a pessoa não tá nem mais querendo tomar água. Ela toma, né? Eu ia perguntar, vocês têm algum caso assim para exemplificar isso que você está falando? Você lembra de se mudou, se não mudou, qual foi o caminho? Entender, quando a gente fala, olha, isso daqui que você está comendo tem esse tanto de caloria, isso daqui funciona um prato disso, isso não é mais saudável. Então é um processo quase de nutrieducação, de voltar e falar, e não é que você não pode comer isso, né? E quando você fala não pode, o cérebro, aí você pode falar, aí que ele quer. Se eu falar não vai comer nunca mais isso. Eu brinco com meus pacientes, eu falo assim, não pensa no ovo cor-de-rosa agora. Garanto que você está pensando no ovo cor-de-rosa. Então sair desse lugar de pode ou não pode, de culpa ou não culpa e falar tudo pode. Só que nem sempre vai te conver. Nem sempre faz sentido. Né? Então tem uma amiga que ama essas coisas de biscoito, salgado. Eu falei, amiga, quando você quiser comer, você faz o ritual disso. Você faz o banquete disso, mas você aproveita. Então se gosta tanto, eu amo sorvete. Eu também amo sorvete. Mas eu sei que eu não posso ter pote de sorvete em casa. Sim. Porque aí o tempo inteiro eu vou falar, eu não tenho maturidade. Sorvete, eu não tenho maturidade. Mas tem aí umas falo, coisas que eu não tenho maturidade. Eu escolho a melhor sorveteria, a sorveteria que eu mais gosto, que eu mais amo. E eu faço disso um passeio. Sim. Então eu tive um paciente que estava com assim, de trabalhar muito, muito cansado. E à noite era o eu mereço com hambúrguer. Se ele me ver agora, ele vai saber que é ele, entendeu? Mas eu achei uma graça, que ele simplesmente foi para que eu falei, você gosta tanto? Aí eu falei, então tá, o que você tanto gosta? Ele dá combinação e tal, ele realmente gosta. Falei, quando você come na lanchonete ou em casa, o que é mais gostoso? Quando eu vou na lanchonete. Porque a batata tá no ponto tá e não sei o que lá. Então, quando eu vou na lanchonete, é mais prazeroso. Então, vamos combinar que agora você não pede mais delivery. Você vai na lanchonete.
Aí o trabalho de ir até a lanchonete. Trabalho de ir na lanchonete. Reduziu a Você frequência. dificulta, né? E aí tem uma coisa da mudança de hábito que você dificulta o hábito que você quer diminuir e você facilita O que você hábito quer. que você quer. E a gente tem que pensar que quando a gente vira adulto, já adolescente, a gente nunca tá tirando um hábito. A gente sempre tem que substituir. Tem que substituir. Né? A gente faz uma substituição, porque você já tá com um repertório, você não tá E aí, construindo um hábito. Exatamente foi o que a gente fez. Ele não gostava também de salada, mas não tinha o hábito. E ele falou, tô doido da salada. É o delivery da salada. Que lindo. É o delivery da salada e voltou a fazer mais esporte e foi fazendo isso que a gente falou de por onde eu puxo essa espiral positiva. Então, trocou o hambúrguer pela salada, com muito gosto. Ajudei a olhar cardápio, ele mandava, veja se essa salada, se esse molho é muito gorduroso e tal. Que bonito é essa jornada, né? Essa trajetória. Então, não existe um passe de mágica, uma pílula mágica. Não. É muito bonita essa jornada e principalmente quando essa jornada ganha um tom afetuoso. Gentil, né? Uma gentileza consigo mesmo de fazer uma transição que não seja uma transição radical, mas é uma transição mesmo, né? Suave. Eu li de um livro que é do Tiny Habits, que ele fala que a gente muda para melhor quando a gente muda, porque isso me faz me sentir bem, ao invés de você ter a vozinha que fala, não, se eu não fizer isso é porque eu sou preguiçosa. A voz com que você conversa com você mesmo. Então, com frequência, eu ouço umas pacientes falando, não, porque isso daqui eu não tô emagrecendo, porque eu não tô com vergonha na cara. E eu falo, não é questão de vergonha na cara. Eu falo, não, gente, a gente tem que olhar de uma forma mais gentil e mais carinhosa. Então, entender o porquê você faz o que você faz. Por que você tá comendo o hambúrguer no fim da noite toda noite? O que tá faltando no seu dia que tá indo para esse lugar que você precisa disso? Que é diferente de, no fim de semana eu gosto super, então eu vou uma vez. Quando todo excesso, é o clássico, todo excesso esconde uma falta. Então, entender onde é que ela tá e aos poucos, gentilmente caminhando para esse lugar, né? É isso, de acolhimento. É um trabalho formativo, né? De trazer um hábito para que ele fique. Porque senão é uma máscara. Eu que vou trabalhando com a psicologia formativa, você vai me contando um caminho formativo. É isso. Né? É traçar um caminho da cozinha para ir para essa alimentação mais saudável que seja sustentável. Que não seja hoje eu como tudo, amanhã eu não como nada e aí depois eu volto para esse tudo ou nada. Começo a dieta na segunda de manhã, segunda noite eu já Vou me despedir da comida. A comida não vai para canto nenhum, gente. Ela vai continuar. Chocolate existindo no mundo, as festas em família. Então, como é que eu faço esse caminho aos poucos? Eu falo que essa não é uma solução instagramável. Não é uma solução instagramável. Não é pop, mas é o que verdade. funciona. É verdade. É o que funciona. É o que funciona. E aí, né, eu acho que tem uma coisa da gente desbancando um certo mito, né, de que eu tenho um metabolismo lento, eu não emagreço, eu não faço, que é o que você estava falando antes, que na verdade, a pessoa às vezes está comendo pouco. Ou ela está com uma questão de hábitos de vida mesmo, né, onde tem um excesso, existe uma falta. Sim. Algum recado final? Só agradecer. Vou estar aqui com vocês duas conversando. É enriquecedor. A gente também te agradece.